Então a gente está abrindo o nosso meio-dia com Jefferson Coronel aqui pela Rede Onda Digital. A gente está fazendo hoje casados, né? Os programas Meio-Dia com Jefferson Coronel e Podcast 4.0, tá? Que é uma proposta que nós temos unida e discute assuntos da indústria 4.0, tecnologia, processos, etc. Mas eu vou dar uma notícia aqui rapidinho, porque chegou agora há pouco, em primeira mão. Da mineração Taboca. Desde que a gente começou a falar, e eu especificamente comecei a falar nisso, que o setor de mineração, no meu modo de entender, já é uma nova matriz econômica para o estado do Amazonas. Já é. Já considero consolidada essa nova matriz econômica, que é algo que o Amazonas busca desde que inventaram a borracha. Né? A gente sempre, uma monovariedade, né? Uma monomatriz, né? Sempre foi monomatriz. E hoje a gente depende do parque industrial. 90% da nossa economia depende diretamente do Parque Industrial de Manaus, do nosso PIN, nossa Zona Franca de Manaus. E o sonho que sempre se teve, o Amazonino lançou até o terceiro ciclo, que acabou se esvaindo, né, embora a Apuí seja uma área de grande produção, mas acabou morrendo aquilo, sempre se procurou uma nova matriz. E hoje a gente tem na mineração, você tem Eneva em Silves e Itapiranga, gerando não sei quantos mil empregos, revolucionando aquelas cidades, gerando empregos diretos e indiretos e gerando impostos e royalties que beneficiam todo o restante da população daqueles municípios. Então, só lá você tem mais de 50 mil pessoas beneficiadas diretamente pelo empreendimento da Eneva. A mesma coisa em Altazes, na fase de implantação do projeto da Potássio, que foi licenciado na era Wilson Lima, neste governo, a Eneva na era Wilson Lima, a Potássio gerando empregos, já se instalando, e quando estiver instalada vai gerar mais empregos, impostos, empregos diretos, empregos indiretos, renda, né, para a cidade, portanto vai beneficiar a população de mais de 30 mil pessoas do município de Altazes. E as terras raras no Apuí, 23 mil habitantes que vão ser beneficiados da mesma forma com as terras raras do Apuí, que já deve produzir em 2027, que o IPAAN que está fazendo o licenciamento ambiental, o mesmo IPAAN que licenciou a Potássio lá em Altazes, porque quando estava na mão do IBAMA, do governo federal, virou um parto e não saía. Levou 10 anos, 9, 10 anos para sair. Aliás, mais, 15 anos para sair. Foi liberado em 2024 e aquilo ali estava desde 2009 se arrastando, a Potássio gastando bilhões de reais ali e não conseguia destravar. E o IPAAN destravou. E o que eu comentava toda vez que tocava nesse assunto? O que eu fiz várias vezes aqui, inclusive na semana passada? Que a Taboca, os chineses compraram a mineração Taboca, não foi à toa. Eu dizia, esses caras compraram para investir, não vão comprar para se divertir lá. Né? Uma coisa que não dá certo. E daqui a pouco eles vão anunciar algum investimento, ou se já não estiverem fazendo. Dito e feito, hoje eu recebi a informação da mineração Taboca. Com foco em inovação tecnológica e sustentabilidade, a mineração Taboca anuncia nesta quarta-feira, que foi ontem à noite, 28 de 1, um amplo programa de investimentos que prevê a aplicação de 100 milhões de dólares, mais de 500 milhões de reais, em torno de 550 milhões de reais hoje. Meio bi de real, né? Mais de meio bilhão de reais, com objetivo até 2028, tá? São 2 anos, ou menos de 2 anos, que já estamos em 2026. Com o objetivo de dobrar a capacidade produtiva de suas operações, dobrar, a Taboca está dobrando a capacidade produtiva no que eles compraram ali no Pitinga. De mineração, beneficiamento e metalurgia. O anúncio representa o primeiro aporte estratégico realizado após a China, o nome da empresa aqui não sei nem ler, assumir a gestão da mineradora, inaugurando uma nova fase de crescimento e fortalecimento operacional. Este ciclo, aspas, de investimentos representa um passo fundamental na concretização dos nossos planos de ampliação da competitividade da mina do Pitinga. Mais do que aumentar a nossa capacidade, esse aporte impulsionará a economia do Amazonas e fortalecerá o papel do Brasil na cadeia global de minerais críticos. Minerais críticos incluem terras raras. Eles estão de olho, com certeza, nisso lá. Destaca José Flávio Alves, vice-presidente executivo da mineração Taboca. Então, estão certíssimos, compraram para investir, estão anunciando investimento. Lá vem emprego, lá vem renda, lá vem imposto, lá vem royalty, inclusive para os Vaimiri Atroari, que a Taboca paga para os Vaimiri Atroari. Então, vem um monte de benefícios. Essa é a nova matriz econômica do estado do Amazonas. Só não vê quem não quer, Jorge. Só não vê quem não quer. E eu vou repetir uma crítica, que é uma crítica construtiva, que eu faço ao governo do estado. Eles não tiram proveito disso, e tirar proveito
não é tirar proveito de graça para fazer campanha eleitoral. Tirar proveito no sentido de dizer à população que nós não somos mais só dependentes do polo industrial de Manaus. Ainda não tem a receita, obviamente, vinda igual do polo industrial de Manaus, ainda não gera aquela quantidade de empregos diretos, mas beneficia um contingente de pessoas igual ou maior do que o contingente diretamente beneficiado no PIN. Então, vem renda, vem emprego, vem atividade econômica, vem benefício para todo mundo nessas cidades. E isso que a gente quer que aconteça. Então, está aí o anúncio da mineração Taboca. E eu vou entrevistar daqui a pouquinho o Rony Peixoto, que é o secretário de mineração, que está viajando, não sei nem onde ele está, mas ele vai conversar conosco para ver como é que o governo do estado recebe essa informação. Essa é uma notícia. A outra notícia é que eu vou falar de vinho, se vocês me permitirem. Opa. Daqui a pouco a gente vai ter um projeto de vinho, que vai ser agregado também ao meio-dia com Jefferson Coronel, para falar de vinho. Eu convidei o enólogo Bruno Celso, que é o enólogo da vinícola Monte Belo, lá de Monte Belo do Sul, proprietário da vinícola também. E eu queria falar com o Bruno, porque agora vai começar a vindima, os caras estão colheita, daqui a pouco estão lá, esmagando a uva, aquele negócio todo lá. Bruno Celso, você está na linha conosco aí, meu amigo? Olá, meu amigo Jefferson. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia. Tá Melhor frio, agora. tá frio ou tá calor aí? Não, aqui tá quente, tá quente. Tá parecendo Manaus. Você tá na loja em Monte Belo, né? Estou aqui na loja da vinícola, aqui em Monte Belo do Sul. A vinícola é bem pertinho daí, anda um pouquinho na rua, lá na frente. Monte Belo do Sul, eu sempre digo isso quando eu converso com o Bruno em público, que Monte Belo é aquela cidade que a gente dorme ouvindo o capim crescer lá fora. Isso foi ele que me disse, porque é muito silêncio, uma cidade pequena, e é um silêncio incâncio, você fica louco lá, entendeu? Você fica até agoniado, né? E aí ele disse que a gente dorme ouvindo o capim crescer lá fora, de tão silêncio que é na cidade, né? É onde fica a vinícola Monte Belo, onde fica a loja da Monte Belo, onde fica a casa do Bruno e onde fica um restaurante que o Bruno sempre me leva, que é bem pertinho da loja, dá para ir a pé na praça, em frente à igreja, chamado Francesco, que eu tenho que citar aqui, porque é um negócio maravilhoso. Brunão, o que está acontecendo neste momento de preparativo para a colheita das uvas, para a vindima, para começar o processo da safra de 2026? Então, Jefferson, agora a gente está na época da colheita, então. Especificamente nós, aqui da Vinícola Monte Belo, a gente já recebeu esse ano a uva Chardonnay. É uma uva vitis vinífera que a gente elabora os nossos vinhos brancos e os nossos espumantes. Mas, no geral, aqui no Rio Grande do Sul, está sendo feita a colheita das brancas, né? Vinhos finos, para vinhos finos, né? Vitis viníferas, e tintas também para vinhos de mesa, vinhos comuns. E qual é a perspectiva da safra deste ano, Bruno? Tempo, clima, chuva, calor, vento, aquilo tudo que influencia nesses terroirs que nós temos aí no Rio Grande do Sul. Qual é a expectativa que se está em termos de qualidade da safra? Olha, para o azeite extra virgem, por exemplo, a expectativa está muito boa. Está todo mundo encantado, achando que vão tirar o prejuízo aí de 1 a 2 anos com dificuldades. No vinho também? Olha, Jefferson, a gente teve uma pequena dificuldade agora no final do ano com o excesso de chuva. Após o Natal, meados de Natal e final de ano, a gente teve uma precipitação pluviométrica um pouco mais elevada, onde atrapalhou um pouquinho a questão da maturação nas uvas de vinhos de mesa e suco. Então, ela simplesmente atrapalhou um pouco na questão da maturação fenólica, né? Gradação também, né? De açúcar, né? Então, atrapalhou um pouquinho as uvas, o excesso de chuva acabou atrapalhando um pouco essa maturação das uvas, elas não conseguindo atingirem uma maturação fenólica um pouco mais elevada, que era o desejado para vinhos comuns e sucos de uva. Então, essa questão da chuva atrapalhou um pouquinho nessa questão. Porém, nas uvas vitis viníferas para vinhos tintos, a gente não sentiu, porque são uvas com um ciclo mais longo, né, onde a gente acaba colhendo lá por março. Então, ela estava numa maturação mais
estar mais atrasada, né? Então não vai atrapalhar nessa questão das vitis viníferas para a elaboração de vinhos finos, né? Então, Bruno, e como é que os vinhos o que você está preparando agora? A Montebello tem algum rótulo novo a anunciar, alguma uva diferente que ainda não estivesse sendo trabalhada? Como é que a Montebello está se posicionando para dizer assim, depois que tiver feita a colheita, tiver feito todo o processo, o nosso vinho está com qualidade? Não, a qualidade da safra 2026 ela é muito semelhante à safra 2025. Não teremos grandes problemas, teremos uma boa safra também esse ano. Projetos futuros, né? A Montebello, a gente é conhecido por elaborar vinhos de longa guarda, né? Vinhos longevos. Então, todos os nossos vinhos, a gente acaba lançando eles após 2 a 3 anos após o recebimento, né? A safra, por exemplo, 2025 vai lançar em 2027, 2028. Então, as uvas desse ano é um projeto longo ainda, né? A gente vai lançar 2029 em diante, né? Então, o que a gente tem hoje são vinhos safras 2020, 2022 lançando. O último lançamento da vinícola é um Merlot, uma das uvas que melhor se adaptaram ao nosso clima, ao nosso solo, ao nosso terroir, né? Tem uma garrafinha para mostrar? Gaúcha. Tem uma garrafinha para mostrar aí? Tem, mas aí, aqui agora comigo, eu preciso pegar ela, levantar e pegar ela. Não tem aqui próximo a mim. Não, mas eu pedi, passei para o Gabriel aqui mostrar agora uma garrafa do Reserva de Família, que eu queria te dizer, você já sabe, né? 2022, com a Tanaia Antielota, 60% de Tanaia e 40% de Antielota, né? O Gabriel vai mostrar a imagem aí, porque está muito legal esse vinho, o Bruno. Depois eu até fiz um vídeo derramando na... Vou até passar para ele aqui também. O pessoal que está vendo a gente aí acaba entendendo isso, né? Porque eu vou mostrar para vocês verem a cor desse vinho, né? Ele sendo derramado na taça. Vou passar também para o Gabriel aqui. A cor muito boa, e é um vinho que eu achei assim, eu até te mandei uma mensagem ontem, achei que está fora da curva. Sim. Eu digo assim, está muito bom, um vinho excelente para trabalhar, é um vinho que você pega, enrola como eu faço a garrafa quando eu levo a algum lugar num papel laminado para ninguém ver, e digo, provem esse vinho. Então tu chega num lugar onde os caras estão tomando um vinho de R$600 a garrafa e deixa eles terminarem. Agora prova esse aqui sem ver o rótulo. Esse está melhor. Entendeu? Esse está melhor. Porque os caras não percebem que a gente deu um salto de qualidade nos últimos anos, Jorge, com os vinhos brasileiros. Você tinha um preconceito, 15, 20 anos atrás, você tinha um preconceito. E te faltava qualidade, vamos falar a verdade também. Hoje não, a gente deu um salto, né, impressionante, e eu digo para você, eu trabalho com vinho desde os anos 90. Entendeu? Esse Reserva de Família, 60% Taná e 40% Antielota, é um vinho de cor, é um vinho de intensidade, um vinho que você põe na boca, não incomoda nada, ele é preenchido, entendeu? Os taninos também fortes. É muito bom. Então, não sei se o Gabriel já mostrou a imagem aí, Gabriel. Não estava olhando para o monitor? Não. Ele vai mostrar já já. Então, o Bruno, explica aí esse Reserva de Família. Então, Jefferson, como eu vinha falando para vocês, os nossos projetos são mais projetos para vinhos longevos, vinhos de guarda. O que a gente está lançando hoje que eu me refiro ao ano passado, agora 2025, a gente lançou o Gran Corte 22, o Reserva de Família 22 também, safra 2022, que esse é o que você está comentando agora para mostrar ele. E a gente acabou lançando no final do ano agora, início desse ano, o Grand Merlot, que também é safra 22, um vinho que passa 25 meses em barrica de carvalho francês de primeiro uso, que a Merlot é considerada a uva que melhor se adaptou, a nossa melhor uva aqui na Serra Gaúcha, entregando com muito potencial de entrega, de qualidade absurda. Então, a gente nada mais do que homenagear a melhor uva que a gente tem hoje adaptada aqui ao nosso solo, ao nosso clima, de uma forma de trabalhar ela com barricas novas, com mais tempo de barrica para aportar mais
a questão das especiarias, a questão da madeira, do tostado, né? Tá aí a imagem, Bruno, tá aí a imagem do reserva de família aí, Bruno. Exato, esse é o reserva de família também, um dos lançamentos da linha Ícone, junto com o Grand Corte e o Grand Merlot. É um vinho elaborado 60% Taná, 40% Antelota, duas castas potentes, duas uvas potentes, né? Onde a gente consegue elaborar vinhos encorpados, vinhos potentes, com estrutura, taninos aveludados, a fruta negra, a fruta madura. Ele passa também de 12 meses o Antelota e 15 meses o Taná em barrica francesa de primeiro uso também. Um dos nossos ícones, né, a reserva da nossa família, que a gente apresenta para vocês, mostrando um pouco do DNA, um pouco da proposta, né, e da filosofia de trabalho, vinhos complexos, vinhos elegantes, justamente para apresentar para vocês o que é a Montebello, qual é o DNA da Montebello. Beleza, eu tô com o vídeo também desse vinho aí derramando na taça, que eu achei muito legal. E depois eu passei para ele uma foto do teu Merlot 2020. Eu acho que não é esse, não é o Grand Corte, né? É o outro que tá bom. Porque eu acho que o Merlot é uma uva que realmente, como você disse, melhor se adaptou ao terreno aí do Rio Grande do Sul. Ele vai já mostrar a garrafa aí, Bruno, da gente servindo esse que mostrou aí, esse reserva de família aí da Antelota e do Taná. Então, assim, tem uma boa expectativa, né, Bruno, para a safra deste ano. Lógico, vai ser lançado os vinhos que estão colhendo agora daqui a 2, 3 anos. Mas não tem nada que diga assim, vamos ter problema, né? Estão ainda em fase de maturação. Então, é muito cedo ainda para passar algum diagnóstico sobre qualidade do vinho, mas pela fruta que vem se desenvolvendo, a qualidade também é digna de grandes safras, igual as safras anteriores, que graças a Deus aqui no Rio Grande do Sul não tivemos problemas. Então vai explicando aí essa cor, esse rubi desse vinho aí. Olha aí, Bruno, o que a gente está servindo aí nessa taça. Exato. A Taná e a Antelota, elas têm uma pigmentação, né? Bem tintória, né? Antociana, né? Questão da antociana na casca, né? Uma pigmentação bem escura, né? Ela tem muita tinta na própria casca, né? Uma casca mais grossa, onde o tempo também de fermentação, né? Alcoólica, junto à casca, né? Temperatura controlada, né? Uma temperatura mais baixa, ela nos permite extrair uma cor bem interessante no resultado final desses vinhos. Extraindo também, né, questões aromáticas muito interessantes, né, para o aporte desses vinhos. Então, são características destas duas uvas, essa cor mais tinta, devido à pigmentação da própria casca, né? Brunão, eu queria te agradecer por ter participado conosco. A gente vai fazer isso outras vezes, a gente vai começar a aproveitar esse momento da colheita das uvas e as tintas, você disse, as viníferas vêm um pouquinho mais tarde, agora estão colhendo as brancas, né? Para a gente marcar já outras entrevistas e falar conforme for lançando os vinhos aí. E em breve eu estarei aí fazendo um meio-dia ao vivo, de novo, novamente e outra vez, daquela loja lá, Jorge. O Sandro, você toma vinho? Não. O Jorge foi comigo, né? Jorge foi o Sandro, tu não toma vinho? Não. Como tu não toma vinho? Não bebo, não bebo, só bebo, não bebo, vinho, bom bebo nada. Tu não é, pô. Pelo amor de Deus, aí, Jorge. Ninguém é perfeito, né, Túlio? Ninguém é perfeito. Túlio, você toma vinho? Gosta do vinho? Gosto. Só não conheço muito a respeito dos rótulos, mas eu tenho um amigo que me ajuda com isso. Então agora você arranjou outro amigo, e mais um outro aqui, mais o Bruno, que vamos lhe ajudar, entendeu? Com estes vinhos da Montebello, você vai gostar. Coisa você boa. não tenha dúvida que você vai gostar, viu? Pode ficar certo. O Túlio é... Portal Vidros. Portal Vidro, né? Portal Vidro, é isso. Vidros. Vidros, Portal Vidros. Estava esquecendo aqui o nome da empresa. Já a gente vai falar de 4.0. Você vai aprendendo um pouquinho de vinho aí, porque né? na tua próxima degustação você vai ter os Montebello. Aqui você vai embora conhecendo azeite, e 0.1,
vinhos e indústria 4.0. E se bobear um pouquinho de política também. Ainda tem um pouquinho de política. Bruno, obrigado, viu, Bruno? Um abraço, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, Jefferson, de apresentar um pouco mais da cultura, né, e da tradição do vinho, que é muito forte aqui na nossa região da Serra Gaúcha, diretamente aí para os teus ouvintes, né, e espectadores aí do Onda Digital, do seu programa, que é magnífico. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês aí, pessoalmente. Um grande abraço e muito obrigado a todos. Um abração. Então a gente vai encerrando essa parte. O Rony está ok? A gente está na tela agora com outra pessoa, que é o Rony Peixoto, que é o secretário de Mineração, e eu liguei para ele justamente, Jorge, porque eu queria que ele dissesse como é que o Estado recebe a informação desse investimento da mineração Taboca, que não é pequeno. É mais de meio bilhão de reais até 2028. Não é coisa para 10 anos, 5 anos, 3 anos, é 2 anos ou menos. Entendeu? E aquilo confirmando o que nós dissemos. Os caras não compraram aquilo ali para se divertir, eles compraram para investir. Rony, como é que essa informação chega na Secretaria de Mineração e no governo do Amazonas? Boa tarde. Olá, Jefferson. Olá a todos aí que estão presentes aí. É o Sandro Breval que está aí, é? Sim. Ele. E aí, grande Sandro, grande conhecedor da indústria do Amazonas, tudo bom? Prazer rever. Jefferson, a gente recebe com muita felicidade esse investimento, né? Esse anúncio a gente já aguardava. Desde que foi anunciada a venda, a troca do controlador da mineração Taboca, da peruana Minsur, para o grupo chinês CNMC, nós temos tido tratado com esse grupo, né? Enquanto a gente via, por um lado, algumas pessoas criticando um grupo chinês entrando, nós, pelo contrário, por orientação do governador Wilson, nós adensamos e iniciamos uma conversa ampla com eles, uma conversa honesta, dizendo que o Amazonas ele necessita desses investimentos. Tivemos na China em reunião na CNMC, na controladora da mineração Taboca, né? Acompanhou também a gente nessa reunião a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Biodiversidade e Recursos Hídricos, presidida pelo deputado Sinésio, teve também o deputado João Luiz, e nós tratávamos justamente disso, desses novos investimentos e dos interesses do que o grupo chinês queria fazer. Né? Recebemos aqui, por 2 ocasiões, executivos da empresa. Há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, nós recebemos o 02 do grupo aqui em Manaus, reunimos no IPAAN também, e ele lá falou justamente dos interesses, né, da possibilidade, do interesse dele de dobrar a produção nos próximos 2 anos e, portanto, agora anuncia, né, com essa comunicação aí de fato relevante pela empresa, né, de investimento de 100 milhões de dólares, você frisou muito bem, são dólares, né, com mais de R$500 bilhão em 2 anos. Né? E isso é um retrato do ambiente de negócios que o Amazonas tem para esses investimentos. Além do mais, da possibilidade, da riqueza que nós temos no nosso subsolo, que pode contribuir aí para a transição energética, para a questão dos minerais críticos, e, sobretudo, levar desenvolvimento social e econômico para a população ali da região de Presidente Figueiredo. Ok, Rony. Eu queria só rapidinho que você me falasse rápido, porque na nota da Taboca eles já citam a questão dos minerais críticos. Aí leia-se terras raras também, né? Pode ser que eles estejam interessados nisso, é o que eu estou deduzindo, né? Eles têm lá um interesse lá que eles acho que vão ampliar aí a pesquisa na parte do zircônio, do hafnio, que são metais, né? Mas ali e também na comunicação eles falam no tratamento de rejeito, né? Focando aí na economia circular, né? E o rejeito que a Taboca tem, né? Ele já tem alguns levantamentos sobre isso, tem terras raras, né? E
E terras raras são os elementos químicos do futuro, né? Então, tudo que a gente vai ter terras raras, né? E a gente aí, como você bem citou, já tem uma evolução também nesse processo lá em Apuí, né? Com o investimento da empresa BBX, né? Portanto, o Amazonas aí, ele começa cada vez mais a consolidar uma matriz energética voltada aí para mineração e energia. Ok, Rony Peixoto, muito obrigado por ter entrado. Sei que você não está em Manaus. Muito obrigado por ter participado do Meio-Dia com a gente e dado esse esclarecimento aí a respeito dessa pauta de mineração da Taboca. E Jefferson, eu queria também só reforçar, né, que a própria Petrobras anunciou recentemente novos investimentos no Amazonas, né, na perfuração de novos poços, para novas sondagens, né? A gente também tem aí as empresas de energia que vão investir cerca de 500 milhões de reais na hibridização de sistemas isolados, né? Então, tudo isso é investimento, é renda, é oportunidade que leva para os municípios, né? E agora a gente está trabalhando bem forte, né? O governador lançou em dezembro o plano de transição energética, o marco legal da transição energética no estado, lá na COP. E em dezembro também você participou lá conosco do seminário de data center, e a gente pretende aí, nos próximos meses, né, já está em processo aí de consulta, né, com pessoas e empresas do setor, entidades, para a gente montar aqui no Amazonas o marco legal da transição energética, de data center, né, para que a gente possa atrair esse tipo de investimento aqui para o nosso estado. E isso só foi possível graças à política assertiva que o governador tem tido em adensar cada vez e investir cada vez mais no gás como uma nova matriz econômica aqui no nosso estado. Obrigado, Rony Peixoto, secretário de Estado da Mineração e Gás, pelos esclarecimentos. Eu já criando um debate aqui no intervalo sobre o Elon Musk. O cara dobrou a curva, né, velho? Eu não tenho o que dizer, não sei nem como é que se fala disso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho um monte de coisas guardadas aqui. Musk. Dobrou a curva. Elon Musk não veio... Tem um cara que está dizendo aqui. Ele vai parar de fazer os carros. Ele vai fechar a fábrica de carro. Vai fazer robô, 1 milhão de robô por ano. No começo, né? E painéis solares. Os robôs painéis solares. E vai mandar os data centers, que estão uma confusão aqui na Terra para ter água para refrigerar o data center. Ele vai fazer no espaço. Vai mandar tudo para o espaço. Vai fazer lá em cima. Né? Não sei, já pensou um negócio desse, velho? E ele tem um outro detalhe, Jorge, que ele, vou te dizer aqui, ó. A fortuna de Elon Musk bateu o recorde, estou falando aqui do dia 23 ainda, de 788 bilhões de dólares. 788 bilhões, os caras têm quase a metade do valor do Brasil, pô. Ele tem mais de 1/3 do valor do Brasil todo. Você tem uma ideia, né? É muito dinheiro. Vamos lá, Túlio Israel, CEO da Portal Vidros. Isso. Jorge e Sandro conduzem o início do nosso assunto 4.0, que eu ainda sou meio 3.0, mas vou chegar lá nos 4 ainda, com a ajuda de vocês dois, viu? Beleza, obrigado. Primeiro, eu te agradecer pela presença aqui conosco, né? Normalmente a gente tem trazido pessoas da indústria e agora está trazendo pessoas da indústria e comércio, né? Ou seja, para a gente entender um pouco a importância da transformação digital, né? Nesses dois segmentos. E como a tua empresa ela sempre tem investido muito nessa questão da transformação digital, na tua estrutura de tecnológica que tem lá, falei, vamos levar o Túlio para discutir um ponto, porque ele está nessa esteira, ainda que, vamos chamar assim, inicial em alguns momentos, mas avançados em outros, né, da própria indústria 4.0. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, a gente fica bastante feliz com a nossa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, para poder estar falando um pouco da nossa empresa. Nunca imaginava que a gente pudesse chegar no desenvolvimento que a gente está hoje, mas isso é graças a acreditar nas inovações, né, nas pessoas que estão com a gente também. Nosso time, graças a Deus, muito bem preparado.
E as oportunidades, né? O nosso network que a gente faz conecta pessoas que faz com que isso seja possível, né? Então, muito bom. Jorge. Muito boa tarde. Jefferson Coronel, Sandro Breval, Túlio. É um prazer recebê-los aqui, juntamente com o nosso podcast 4.0. É hora da gente falar um pouco de tecnologia, transformação digital, né? E a gente começou agora, aqui nos bastidores, falando sobre o Elon Musk, né? Que ontem publicou seu resultado do primeiro trimestre e praticamente ele disse adeus aos carros, né? Então, a transformação mundial está sendo muito rápida, né? Em relação às tecnologias. Ele agora está falando bastante, né, nos robôs humanoides que vão ajudar as tarefas humanas. Assim como vão ajudar as tarefas humanas, vai certamente invadir as fábricas, né? E você que tem indústria e tem comércio, certamente em pouco tempo você vai ver que vai ter que ter uns robozinhos lá ajudando aquelas tarefas mais repetitivas, mais simples e mais para frente, né? E a gente fala muito hoje, né, quando fala de indústria 4.0, que a base inicial é a transformação digital. Então vai sair de uma indústria analógica e entrar numa transformação digital na tua indústria já nesse processo de avanço, né? E a gente queria ouvir de você lá. A gente recebeu boas informações sobre a sua indústria, né? A gente vai falar do comércio, mas falar um pouco de indústria também. A gente queria saber como é que é lá aportar o vidro para que a gente consiga avançar com a nossa conversa aqui hoje. Legal. Eu acho interessante fazer uma espécie de uma retrospectiva bem rápida, né? Porque as coisas elas foram avançando assim de uma forma que não estava sendo muito planejado, né? Veio assim uma oportunidade, né? Onde despertou assim que eu falei, olha, eu acho que é o momento de experimentar, beber um pouco dessa água, né? Beber um pouco dessa água da tecnologia, né? Por que não, né? Se tem muitas outras empresas que investem e conseguem aplicar a tecnologia e a melhoria nos processos, utilizando a tecnologia e a automação para isso, por que não, né? No mundo do vidro, na indústria do vidro e tudo mais. Então, eu que sou um fã de desafios, eu falei, por que não? Então, eu fui atrás, né? Consegui, assim, uma boa... o meu time abraçou a causa, né? E a gente foi atrás, bebeu um pouquinho dessa água. Eu fiquei apaixonado pelas possibilidades futuras, assim, o que a gente conseguiria aplicar. Eu digo que a gente ainda está no começo, né? Para você, aquela história, será que essa tecnologia toda não está gerando desemprego? E aí eu, como empresário, mais ou menos sei qual é a tua resposta. Você está gerando emprego, você está adotando tecnologias, automatizando o que pode, os processos que pode, mas você está gerando empregos, né? Sem dúvida. E eu até digo isso, né, para todos, porque num primeiro momento, quando a gente traz essa oportunidade, assim como foi novo para mim um dia, é novo também para as pessoas que trabalham para mim, né? Então a gente precisa desmistificar esse detalhe, que às vezes as pessoas é natural, assim, poxa, então eu vou ensinar para a máquina o que eu faço e daí eu vou perder meu espaço. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, eu falo, olha, pelo contrário, eu vou tirar de você aquilo que você é um trabalho repetitivo, né? E vai te sobrar mais tempo para você mostrar o teu lado intelectual, né? Então você acaba eliminando às vezes um tempo que aquela pessoa destinava para poder resolver coisas que às vezes são até banais, que pelo tamanho do conhecimento e contribuição que o profissional pode dar para a empresa, e aí ele acaba sobrando esse tempo para que ele possa, né, mostrar o seu verdadeiro assim, conhecimento, né? E é importante nessa linha, né, Túlio? Porque, por exemplo, até um dado interessante, ano passado nós tínhamos em torno de 122 mil empregos no Polo Industrial de Manaus e fechou 2025, ano passado 24, melhor dizendo, né? E 25 praticamente fechou com 135 mil, então um pouco mais até. Então, na verdade, a gente tem uma característica de geração de emprego, ainda que nós provamos aqui, o próprio superintendente teve aí, onde tu está sentado, e mostrou também o nível de automação que cresceu nesse tempo todo, né? Uhum. E eu queria falar um pouco, já sabia que a gente está passando por essa esteira lá na Portal Vidros, que é realmente a inteligência artificial, né, Túlio? Quer dizer, sim, a abordagem da inteligência artificial através dos agentes, a automação de fluxo, etc. Exato. Pegando um gancho da fala dele, alguns processos que antes eram horas, né? Sim. E agora são segundos e minutos. Mas a grande questão toda não está só na rapidez, né?
está exatamente no que ele gera em termos de inteligência, né? Exato. E aí, como é que está a tua experiência em relação a isso? Tem algumas informações, obviamente, né? Como é que está a tua experiência em relação a essa transição tecnológica em relação à IA, em relação a gente, etc. Nosso time, a gente conseguiu avançar, né, em algumas etapas, e eu ainda estou naquela fase de experimentação, de degustação, né? Então, o que eu posso dizer assim é que as possibilidades elas são realmente Infinitas. Infinitas, né? E outra é que tudo é tão novo, as possibilidades são tantas que isso é tão bacana porque gera ali uma energia dentro da empresa tão bacana que as pessoas também se empolgam com as possibilidades que tudo isso pode trazer assim, em prol do trabalho que ela já executa, né? Então, aquilo que às vezes parecia um trabalho maçante, aquilo que parecia um trabalho que era chato, repetitivo, passa a ser prazeroso porque ela começa a respirar novos ares, né? Então, é muito bacana. Túlio, vocês têm problema, vocês usam material reciclado? Esse é um problema da indústria do vidro no Brasil, que eu saiba, né? A questão da reciclagem, que é uma coisa delicada. Vocês lidam com isso como? Não, então, hoje a nossa matéria-prima, obviamente, ela gera ali resíduos, né? E esses resíduos eles são destinados para uma empresa que é parceira, então inclusive a gente está até já em processo de adquirir o selo verde, porque ele já é destinado para a empresa que produz argamassa, né? Peço até desculpa, não vou lembrar agora o nome da empresa, me deu um branco aqui, mas assim, isso já tem essa destinação. Ah, já vai direto para a Já empresa vai, que produz argamassa. Não tem nenhum descarte impróprio, né? Ecológico, aquela coisa. Onde é que joga o lixo lá, o resíduo, né? De forma nenhuma. Todo o resíduo, olha que legal isso aí. Legal, né? Vocês têm dificuldade com concorrência, importação, essas coisas de estrangeiro, sei lá, da China, da onde? Vocês usam matéria-prima daqui, também vem matéria-prima de fora? Então, tem material tem matéria-prima nossa que é proveniente do Brasil mesmo e proveniente do exterior, sem dúvida. E a logística é um problema para te trazer isso para cá do Brasil? Então, já aconteceu bastante, por conta dos históricos que a gente sofreu recente, né, com a seca, tudo, mas a gente sempre... Os problemas a gente sempre vai avançando e conseguindo, né, se adaptar, mas graças a Deus, como a gente aqui tem esse advento aí da questão da dificuldade, né, logística que tem o Amazonas, eu estava bem estocado e não sofri com esse problema da seca, né? Então, a logística encarece tudo aqui, né? Porque para se preparar para isso, ele tem que investir em alguma coisa, né? Exato. Então, às vezes é muito dinheiro imobilizado também, né? Verdade. Eu queria falar, como a gente começou a falar de transformação digital, né, Coronel? E hoje, quando você fala, um tema bastante recorrente é inteligência artificial, né? E eu vou chegar lá com você, né? Está muito pertinho do 4.0 também. Estão ali andando lado a lado, né? Eu tenho um dado que eu levantei. Quem que anda na frente, o 4.0 ou a IA, Os né? dois juntinhos ali, né? Olha só, hoje, um dado que a gente viu aqui, 539 bilhões de dólares em capex que as indústrias vão escalar as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né? Isso aí vai ser traduzido em coisas reais nas fábricas ou nas empresas. E o que onde vai ser aplicado a maioria desse capex, né? O capex, para quem não sabe, é quanto as empresas vão desembolsar para adquirir tecnologia, adquirir equipamento, né? Capital expenditure, né? Capital expenditure, né? E o que eles estão dizendo lá? Que isso aí só vai para... A grande parcela vai ser robótica e automação. Aí, essa é a minha pergunta real. Em termos de robótica e automação, como que a sua empresa vai se posicionar em relação a isso? Como é que você vai usar isso de forma mais produtiva, mais eficiente? Então, é muito interessante a tua pergunta, porque assim, nós estamos nesse momento discutindo uma fase de expansão da empresa, né? Então, tem alguns detalhes que ainda estão sendo discutidos, mas sem dúvida que é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente, pelo pouco que já foi feito, a gente já consegue respirar muitas melhorias, muitas possibilidades. Então, a nível de futuro, assim, a gente está ainda na fase inicial, né, de desenho, de prototipagem, até mesmo de ideias, mesmo de como que as coisas vão acontecer para que isso possa ser definido. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que fizer sentido para a operação e que estiver dentro do alcance, né, de investimento da empresa, será feito, sem dúvida alguma. Principalmente porque
no caso do vidro, né, ou de outros componentes que ele, de uma certa forma, né, Túlio, a indústria, esse tipo de indústria tem muita movimentação de produto, né? Várias fases de processo, essa é a realidade, né? né? Muitas fases de... E são fases. E acaba que essa movimentação interna consome muito custo e etc. Então, Porque consome muitas pessoas também para fazer aquelas operações. Né? Também, muito embora tenha algumas automações já, né, Túlio, de reposição, mas ainda não, essa indústria ainda está ainda muito, eu diria que até carente de algumas tecnologias. Muito incipiente ainda. Exato. Mas eu acredito que pensar em uma fábrica nova, pensar um modelo novo, né? A gente conversava até antes do programa, a mudança que a Ford fez, né, lá na indústria de Louisville, né, é uma quebra total de paradigma eu diria, do layout produtivo, da forma que produz, entende? E dá para pensar muita coisa em relação a isso. E principalmente quando fala de transformação digital. Tem um dado muito interessante, que tu estás passando por isso, quando usam a automação, Jefferson, a gente de IA com automação de fluxo, alguns setores comerciais, eles demoravam, em média, cerca de 40 minutos para dar um retorno para o cliente. Em média. Ou seja, é uma média, tem coisa que pode ser horas, né? Com a automação de fluxo com a gente de IA, é praticamente instantâneo esse retorno, e você conversa. Olha, Jefferson, me passa aquela cotação aqui, com quanto que está meu conta corrente na empresa, manda essa segunda via de boleto. Está na tua frente o tempo todo. Aí, ou seja... Direto hoje, Sim. online. E hoje online, e é um agente que está atendendo e você não vê a diferença. Imagina, às 9 da noite, falei, puxa vida, esqueci de pagar o boleto lá na porta-vida. Vou lá, olha, me manda, claro, com todas as seguranças, me manda a segunda via do boleto que eu quero pagar aqui, ou o link do Pix, alguma coisa assim. Às 9 da noite vai ter alguém lá para atender, de modo geral, entende? Não, né? E aqui você está aí. Ou seja, essa possibilidade que o agente de fluxo, a automação de fluxo com o agente de IA trouxe para o mercado, foi enorme. Agora, olha o que aconteceu semana passada. Um programador, se não me engano foi sueco, ele criou uma coisa chamada CloudBot. Ele fez o seguinte, ele já não estava mais aguentando. CloudBot? CloudBot, C-L-A-W-B-O-T. Ele fez o seguinte, cara, ele achava chato passar o WhatsApp, mandar e-mail, gravar arquivo, não sei o quê, no computador dele. Quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma automação. Então tu vai lá, baixa no teu computador, ela é segura porque está no teu computador, entende? Não está em nuvem, não está nada. Tu baixa no teu computador, tu não está logado agora aí no teu e-mail? Ele vai usar. Tu não está logado no teu WhatsApp? Ele vai usar. E ele nasce, inclusive, a primeira mensagem dele, olha, obrigado pelo meu nascimento e tudo mais. E você conversa com ele, olha, é o seguinte, fulano, a partir de agora, quando chegar esses e-mails aqui, eu quero que você responda dessa forma. Quando chegar os WhatsApps, usa essa tabela aqui. Então, imagina, esse tipo de automação também, né, Tony? Não é só automação de mobilização, de movimentação, mas esse tipo de automação dá à empresa uma dinâmica, tira a carga do vendedor, está atendendo administrativamente o cliente, ele tem que estar vendendo, ou seja, você aumenta a quantidade de aumento de receita, e ao mesmo tempo, imagina a satisfação do cliente de ter, né, uma possibilidade de passar uma mensagem, de receber a qualquer hora do dia informação de produto, de conta, de pagamento, sei lá. Então, isso muda o jogo, sabe? Isso é uma virada de chave. O agente, são duas... Assim, a tecnologia está levando para dois caminhos, coronel. E você que é analógico ainda vai precisar se ligar. Os agentes... fazer uma crítica. Os agentes... Tem uma bronca comigo. Olha só, os agentes de automação, eles vão executar grandes tarefas humanas que gastam tempo, né, para a pessoa responder, né? E os robôs humanoides. Esses dois aqui, quando se juntarem aqui na frente, você vai ser um mero espectador. Esse é o futuro, é esse. Mas só complementando, o espectador que vai dar inteligência a esse processo todo. Espectador que você vai... ver o robô sentar aqui e apresentar esse programa. Eu vou dizer para o Elon Musk, bom dia que o robô sentar aqui e fizer os comentários que eu faço. Quando você disse que iria fazer, né, o seu videolivro, né, do seu histórico, que ele começar a ler tudo que tem dentro desse teu computador, ele vai responder, obviamente, não assim, né, mas como Jefferson Coronel, porque ele vai ver tudo que tem lá dentro, tudo que você publicou, tudo que você escreveu, e ele saberá te dizer... Comigo não vai fazer isso nunca, que eu não só se você abandonar a tecnologia. Não abandonar, não vai fazer nada, aqui ele não entra. Agora, não tem Cristo que vai abrir esse negócio aqui. Como empresário, CEO, essa mudança toda, transformação digital, etc., né? Hoje, como é que tu percebes isso em termos de negócio mesmo, né?
assim, como você falou, está iniciando o processo, mas eu sei que não está tão iniciado assim, tem umas coisas mais avançadas, né? Mas, ou seja, tu como empresário, como é que está sentindo esse novo ambiente de negócios em relação à inteligência artificial, a gente de transformação e tal, de um modo geral? É bem interessante a tua pergunta, Sandra, porque realmente são dois momentos, né? A gente pode realmente fincar a bandeira assim de um marco, né? Uma espécie de um marco do antes e realmente do depois, né? Parece ser assim. Enfim, eu analisando aqui agora, assim, para responder a tua pergunta, eu estou aqui pensando em como era assim os processos, né? Tinha muita, por exemplo, eu tive situações de pessoas, por exemplo, ligadas ali ao processo administrativo, né, contábil, fiscal, que a gente às vezes tem muitas empresas que ainda ficam refém, né, ali dos processos, até mesmo do conhecimento, do know-how da pessoa, para que possa aplicar na rotina ali no cotidiano das tarefas, enfim, para que quando chegue ali na primeira semana do mês subsequente, a gente consiga ter ali a DRE gerada para que a gente possa analisar e tomar decisões e melhorias, enfim. E aí, depois de ter passado por um problema né, de desligamento repentino dessa pessoa, a gente ficou com alguns problemas lá, assim, né? E foi quando eu falei, pois a gente está muito refém de alguns trabalhos que, inclusive, assim, deixavam muito demorado mesmo as entregas, né? Tinha uma série de análises a serem feitas, né? Enfim. E aí a gente fez um trabalho de, literalmente, fazer uma espécie de uma peneira, né? Identificar ali os problemas, quais que eram os gargalos ali, e a gente começou a utilizar alguns processos de automação. Naquele momento, a gente ainda estava numa fase inicial do nosso processo de implantação da inteligência artificial e automação. A inteligência artificial, a gente está iniciando o processo agora, né? A gente ainda, estou falando apenas de automação ainda, né? E que, obviamente, envolve uma equipe que hoje nós temos internamente para resolver essas coisas. Então, realmente, assim, são dois momentos totalmente diferentes, onde eu citei, inclusive, há minutos atrás, que isso mexe com a sinergia interna, né? A energia das pessoas, a gente percebe que realmente assim é mais... Ou seja, o nível das discussões, né, das reuniões que acontecem com as pessoas internas, às vezes eu nem participo, o próprio time se reúne para estar discutindo uma determinada necessidade e o nível das discussões eles já são outros, né? Já não se fala mais de um problema básico ali que era banal. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, então, Sandra. porque tu respondeu exatamente, ou seja, tu deu para te perceber que parece que as discussões geraram mais inteligência agora, né? Total. Deixaram um pouco assim, claro, sempre tem alguma coisa operacional, outra aqui ali, mas a gente subiu o degrau em relação Total. a isso, né? Sim. É uma percepção que tem dado. A IA, os agentes de automação, etc., eles têm trazido essa questão, né? E não apenas isso, né? Assim, você eleva o nível de discussões, você eleva ali inclusive identifica a necessidade de reciclagem mesmo de conhecimento ali dos profissionais que estão ali assistindo a operação, porque eles já começam a entender que já não assim, todo o tempo dele já não está só envolvido em fazer aquele trabalho braçal, né? Então talvez quando ele começa, quando ele começou, quando as pessoas começaram a se deparar no momento que aquilo que durava horas, dias para fazer, que hoje fazem em minutos, a gente começou a aumentar o nível das discussões e que exigia um conhecimento, um know-how que, peraí, eu preciso, né? Então, eu digo assim que os ganhos, eles são realmente muito maiores do que apenas a melhoria daquele processo. Sabe? A regra é substituir uma pessoa que não se adapta a essa nova cultura, vamos dizer assim, né? Ou é aproveitar esse cara, e se você tem conseguido isso com sucesso, você citou exemplos aqui, você disse isso agora há pouco, Sim. O cara se sente até orgulhoso de saber que ele está discutindo num outro nível, não uma coisa pequena, que ele está fazendo em minutos e compreendendo aquilo, e não fazendo em dias a mesma tarefa. Claro. Olha, isso começou há muito tempo atrás, desde quando eu fui iniciar a participar de um programa da Fundação Dom Cabral, onde naquele momento eu conversando com o proprietário da empresa que assiste a Dom Cabral, aqui, o Fábio, era uma das preocupações. Falei, cara, eu acho que o meu time não está preparado, né, para
não está capacitado para poder a gente abraçar um programa dessa envergadura. Então, assim, eu vou estar pagando um valor Não era uma altíssimo. questão de ter recurso para investir. Não, era de saber estar preparado. Exatamente, do time. Ele falou, não, mas isso é um processo. Então, o que eu costumo dizer para toda a minha equipe, eu falo assim, eu nunca desisto fácil assim, das pessoas, sabe? Eu sempre gosto de fazer um investimento nela, de senta aqui, vamos conversar, né? A empresa está caminhando aqui, a velocidade dela está aqui, a gente precisa que você acompanhe. Foi identificado as necessidades suas de melhoramento, de reciclagem, de até mesmo de treinamento. Inclusive, hoje nós temos um corpo de RH assim, está muito bem estruturado, porque há 2 anos atrás nós fomos premiados como em 2º lugar a nível Brasil da empresa que nós somos associados da Abravidro, que é a Associação Brasileira de Processadores de Vidro Plano, e nós ficamos em 2º lugar das empresas que mais investiu em treinamento, que mais capacitou o time da indústria a nível Brasil. Né? Então, isso é Amazonas, né? Isso é Manaus, isso é Portal Vidro. Né? Então, esse treinamento, né, a palavra eu acho até que nem é mais adequada, é uma evolução do cara, né? Sim, você não está treinando o cara para ele fazer o que ele fazia, né? Para ele andar um degrau assim, ele vai andar 2, 3, 4 degraus. Assim. Só finalizando a resposta da tua pergunta, porque assim, Túlio, você desiste das pessoas, você substitui, você elimina aquele trabalho, só se a pessoa realmente não quiser e não acompanhar, porque muitas oportunidades e conversas são dadas. Isso que você estava falando chama-se upscaling, né? Você tem as pessoas que elas têm um determinado processo, né? Com a entrada da transformação digital, ela precisa ter essa capacidade que ela precisa manter e adquirir essa nova. Tem um estudo da universidade lá de Pernambuco, do César, dizendo o seguinte, que em 2026, no Brasil, 85 milhões de pessoas, de trabalhadores, dos mais diversos níveis, né, precisarão se capacitar para atender essa nova demanda tecnológica. 85 milhões Mas de tem uma pessoas, questão trabalhadores. assim, importante. O que a gente também encontra nas empresas é que essa mudança cultural é um tsunami. Então, quem fica, normalmente é muito difícil. Quem fica é porque a cultura, ela de fato, né, ela engole, né? A cultura, como brinca lá alguns autores, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então a cultura é muito forte, né? Então assim, esse tsunami quando vier e está passando, as pessoas que ficarem lá precisam de um upskilling, precisam de um reskilling, precisam de uma melhoria de perfil, mas um fato é que não tem jeito, ou muda ou não sobrevive, né? É um trade-off, sabe, né? Dá para perceber isso também, pela dinâmica que você falou, né? Pela dinâmica da empresa, ou se adequa à cultura, ou infelizmente, a empresa também foi premiada, né? Com um outro prêmio, né? Exatamente, nós fomos premiados, né? Ficamos em 1º lugar como a melhor processadora de vidro plano do norte do Brasil. Né? Legal. Deixa eu 2024. Partindo aí do que o Sandro está falando. Resultado disso, entendeu? Você diz assim, bom, a gente passou por esse processo, a gente evoluiu, está introduzindo a inteligência artificial, entrou na automação de alguns processos. Melhora o resultado financeiro ou você diz assim, eu estou mantendo a minha empresa no mercado, entendeu, Jorge? É a pergunta que o leigo aqui quer fazer, né? Eu estou mantendo a minha empresa no mercado, eu estou crescendo a minha empresa com isso e, claro, os funcionários estariam indo juntos. Olha, eu não tenho dúvida que melhora porque você consegue identificar gargalos para que você possa atuar de forma mais rápida, melhor né, e encurtar o caminho. Né? Então, eu digo que eu tenho esse pensamento comigo, né, que aquilo que eu posso fazer mais rápido, eu invisto menos tempo, obviamente, e tempo é dinheiro. Né? Então, assim... Você inova, você consegue fazer inovações naquilo que você oferece para o público. Entendeu? Eu não sei lidar com uma indústria do vidro, não sei se é possível, né? Mas você consegue inovar nesse processo e aí gerar nova receita. E é exatamente isso. Assim, a gente ainda não conseguiu finalizar, ou até finalizou, porque tem uma reunião que está pendente com o meu time para fazer a apresentação dos últimos avanços que houveram, né? Eu retornei recente de férias com a família, e tem uma reunião que está pendente exatamente para apresentar os últimos avanços que houveram, mas eu não tenho dúvidas que há sim esse ganho, né? Essa geração de, vamos dizer, uma economia, né? Sim. É uma economia. Mas se os meus clientes, eles recebem inovação, sem dúvida, que é exatamente, hoje nós temos um processo, né, que inclusive foi
resultado desses últimos investimentos que a gente tem feito em inteligência artificial né, e automação dos processos, que a gente identifica o tempo, né, que uma determinada atividade ela é executada, os gargalos são identificados e a gente identifica se há necessidade de substituir por inteligência artificial, por automação ou até mesmo de melhoria de processo. Mas, e aí, nesse processo de inovação, que a gente está inovando a nossa rotina ali, o cliente, sem dúvida, ele sente na ponta, né? Então, a gente está iniciando as implantações disso tudo, a gente está no processo inicial e, sem dúvida, que se a gente tiver outras oportunidades para conversar mais para frente, eu te trago mais exemplos. Não, a gente pode ir até lá, se quiser ver. Agora, claro, eu sei que ele também depende da tal da elasticidade da demanda. Não adianta ele ficar inventando coisas se não tem demanda para isso, né? O mercado também não é. Mas tem uma coisa que vai ter um efeito muito grande, como a gente imagina como cliente. Você adquire um produto ou um serviço de um fornecedor, aquele que te oferece canais rápidos, inovadores e tecnológicos, ou aquele que não oferece? Ah, sem dúvida. Já é uma mudança de rumo. Esse que oferece. O que ele te oferece? Né? Entende? Então você começa... Você observou que no começo do programa nós colocamos 2 pessoas no link pela internet. Nós inovamos. Nós, a Volantimeira não tinha como fazer isso. Agora você faz um programa aqui com 10 pessoas, todas elas entrando de todo lugar do mundo ao vivo. É um exemplo pequenininho, mas né, Jorge? Valeu esse? Valeu. Não é analógico esse exemplo. Não. Esse é digital. Esse é digital, né? Não, a gente acabou de fazer, né? Na semana que vem vamos fazer outro programa com 4 entrevistados ou 5 aqui de mineração. Mas é legal falando sobre... O que eu tento trazer quando eu faço essas perguntas assim bem simples, né? É a praticidade. Eu quero que o cara que está aqui fora olhe e diga assim, valeu a pena, entendeu? Vale a pena, eu estou na dúvida, sabe? Eu vou ganhar mais. Se eu não ganhar mais agora, eu vou economizar. Então, já vou ter uma diferença. Sim. Tem que fazer sentido para a operação, né? E tem que trazer resultado para quem você atende, né? Esse negócio de tecnologia, de robótica, de automação, no final da conta, que vai interessar lá no bottom line. Quanto que isso aqui vai me traduzir bottom line? Explica isso. A última linha do DRE, que é lucro líquido. Bottom line. Tudo isso tem que fazer sentido aqui embaixo. Assim, ele tinha um processo, ele tinha um resultado. Com este novo processo, qual é o resultado? É melhor? Esse é o julgamento que ele tem que fazer de como que isso se traduz no fluxo de caixa. Bom, eu queria agradecer a presença do Túlio, obviamente está encerrando o tempo aqui. Obrigado por você ter vindo aqui. Acho que é muito legal saber que você adotou essas práticas aí, está tendo resultado e está reaproveitando e atualizando, né, como eu disse, o funcionário que trabalha com você lá. Obrigado, Jefferson, Jorge, Sandro Breval, que é o grande facilitador para que isso tudo esteja acontecendo e é isso. Muito obrigado. Sandro, Jorge. Obrigado. Até a próxima. Foi curto e grosso, né? Prazer Vicente e idem. Foi analógico. Obrigado pela tua presença aqui. Tá? Muito obrigado.